onde está o seu prazer? Você sabe me responder isso agora? Quando você pensa em prazer, o que você sente? O que seu corpo mostra? Você sabe onde mora o prazer em você? A verdade é que quando eu faço essa pergunta em grupos de mulheres ou em atendimentos individuais, algumas dizem assim: ah, tá no meu sistema genital, tá no clitóris. Aí outras ficam pensando, e aí algumas num lugar bem distante. E a verdade é que nós não temos intimidade com o nosso corpo, com o prazer, pra gente ter essa resposta de pronto. Porque quanto mais treino, mais liberdade, mais conhecimento. Então, quando a gente fala de prazer feminino, sim, existe um mapa, porque o prazer feminino é um território amplo. E aí ele é dotado de quê? De questões sensoriais, emocionais, hormonais, tudo conectado ao nosso favor. A questão é que ninguém nunca disse isso pra gente. E para além disso, dizem muitas vezes que ser mulher é difícil, que ser mulher é complexo. Nós somos seres complexos, mas a partir do momento que a gente conhece a nossa ciclicidade, o mapa do prazer do nosso corpo, não tem vida melhor. Porque para que linearidade? Tudo igual, sempre do mesmo jeito? Não, a gente sim tem os nossos altos, os nossos baixos, os momentos de sorrir, de gritar, e tudo isso pode sim ser uma magia e pode sim ser utilizado na sua potencialidade para que a gente tenha prazer. Isso não quer dizer que você não vai ter uma cólica, uma dor de cabeça, momentos de estresse. Não, somos complexos e tudo isso acontece, mas quando a gente sabe o que nos dá prazer, como eu relaxo, como eu descanso e eu dou espaço para isso, eu passo sim a ter uma vida de plenitude, de mais harmonia, de menos estresse e de amor próprio. Vamos continuar esse assunto? Eu preciso que você fique comigo até o final, porque além de conhecimento, nós temos dicas preciosas para que você desvende o seu próprio corpo, o seu próprio território e defina os pontos, os lugares que você gosta, que você sente prazer, mas através daquilo que você sentiu, que você vai se permitir e que em diferentes fases você vai ter diferentes sensações. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila Pires, professora, terapeuta, palestrante. Toco aqui o canal Bella Moon no intuito de conversarmos sobre sexualidade, relacionamentos, principalmente prazer, sem vergonha, sem culpa, sem mitos, com verdade, consciência, com carinho e com coragem. E claro, para eu continuar esse trabalho, eu preciso da sua retribuição. Se você ainda não curtiu esse vídeo, faça isso agora, é só dar um pequeno clique. Para além disso, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não está inscrita, dá uma pausa, faz a sua inscrição. E óbvio, coloque no comentário o que você gostaria que fosse mais conversado aqui entre nós mulheres, porque o nosso desejo é construir uma comunidade que se sinta segura, que possa conversar e que sim, a gente desenvolva mais e mais capacidade, tanto de conversar como, óbvio, de sentir prazer. O sistema do prazer feminino, ele tem como base uma tríade de 3 sistemas do nosso corpo, que é justamente o sistema nervoso, o sistema vascular e as nossas emoções. Porque daí nós estamos falando da maneira que a gente sente, como que a gente está, como que é que esse corpo responde dentro do nosso sangue. Então, através dos 5 sentidos, a gente pode ter diferentes despertares. Por quê? Porque o olfato nos leva em alguns lugares, a visão para outros lugares, o tato principalmente. Nós somos dotados de diversos pontos, zonas erógenas, mas nem sempre cada uma de nós aqui sabe. Se de repente se arrepia aqui no braço, se é na nuca, se é na orelha, se é no monte pubiano. E o mais importante é que todo esse território pode e deve ser explorado por você. Muitas pessoas entendem ou acreditam que é como se nós fôssemos uma parte, um pedaço de um inteiro, de uma mecânica
mecânica, mas não. Nós somos um sistema completo que todo esse sistema merece atenção e cuidado. Quando a gente fala que a mulher é o fogão a lenha e o homem é o fogão automático que aperta o botão e acende, e a mulher precisa pegar a lenha, disponibilizar a lenha, colocar algum tipo de combustível para poder acender o fogo e daí conseguir usufruir dessa chama. Isso sim é uma verdade, é uma metáfora totalmente verdadeira, porque nós somos cíclicas. Nós estamos bem no momento, mal no outro, temos um monte de sensações. O que faz com que a gente fique no nosso eixo emocional e que fique bem dentro disso é justamente o nosso autoconhecimento. Então é importante sim que você saiba onde está o prazer no seu corpo. Quando, como você entra no seu ápice? Em quais momentos você tem um grande relaxamento? Como que é que você descansa? Quando que você relaxa? Onde que você gosta de queimar as suas energias, de fazer algo que deixa a sua mente limpa? Você sabe praticar o ócio? Bem, pense bem. Se o orgasmo é aquele momento que você perde todo o controle do seu corpo, como é que você faz para se permitir passar por isso? Quando a gente fala de regiões do prazer, nós vamos aqui mapear umas regiões e primeiro eu vou trazer as partes internas da sexualidade e que sim, a maioria de nós entende, sabe, já ouviu falar zonas erógenas e que são pontos de prazer. E depois a gente vai falar desses lugares, desses pontos do corpo que são mais externos, mas que também têm as suas preciosidades e traz diversas sensações, tanto de relaxamento, como de excitação, como desperta o desejo. Eu acredito aí que enquanto eu tô aqui falando com você, você já está imaginando, fantasiando, percebendo, lembrando ou até mesmo testando. Porque sim, esse é o nosso intuito aqui nesse momento. Pesquisas do Journal of Sexual Medicine mostra que o prazer feminino é multimodal. Então, ele compreende toque, emoção, fantasia, ritmo e também contexto. Então, o que isso quer dizer? Que a gente pode ser despertada pelo toque, por alguma emoção, por um contexto, dependendo um lugar, uma pessoa, uma roupa, a maneira que você já se preparou para aquele momento, tudo isso influencia no seu prazer e faz parte do seu mapa. Então é algo que você precisa e pode explorar. Como que é que você lida com ritmos? Quando você se toca ou quando alguém te toca? E os movimentos, você prefere vai e vem? Movimentos circulares? Movimentos espirais? Percebe que dentro dessas questões da sexualidade, do prazer, tem as questões da feminilidade, que é cor, que é forma, que é volume. Então vamos lá? A gente vai agora falar justamente das zonas erógenas. Vamos começar pelas partes mais íntimas. Vamos falar do clitóris? Ele é um órgão que Deus nos deu, único e exclusivamente para o prazer. Então, a gente já sabe que ele se estende até 9 centímetros dentro do canal vaginal. Ah, Priscila, eu não sabia disso. Assiste o vídeo da vulva. Ele traz em detalhes tudo isso que você precisa saber para você chegar ao orgasmo. Ele traz o caminho do prazer feminino. Então, dentro do nosso mapa de prazer, a gente tem ali o clitóris. E ele pode ser tocado, estimulado de diferentes maneiras. O que acontece? Ele precisa desse estímulo sensorial. À medida que a gente tem esse estímulo sensorial, tem a vasodilatação, ali toda a nossa região genital, ela fica irrigada, aumenta o fluxo sanguíneo. Então, geralmente, vem uma lubrificação e aí desperta-se o desejo. Acontece uma conexão muito preciosa entre mente e corpo. É o início de um tipo de prazer. O monte pubiano, que é a parte externa da vulva, onde a gente veste a calcinha e fica tampado, é uma zona erógena também e bem sensível e que gosta de quê? De toque. Então, ela quer ser percebida. É importante dar esse pertencimento para ela. Inclusive, uma mão repousada ali em cima traz uma sensação de conforto, de segurança, de pertencimento. É uma ótima maneira de você iniciar ou de ensinar o seu parceiro a iniciar a descoberta do toque no seu prazer. Como vai ser a pressão? Qual vai ser o ritmo? Como que a gente vai dar início à exploração desse território? Você pode vir aqui para o monte pubiano antes de você mexer com clitóris, com lábios externos ou lábios internos, que também são outras zonas erógenas que sim, gosta do toque, gosta da temperatura, gosta da pressão. Então ali pode ser trabalhado diferentes tipos de toque
toque, pode ser utilizado o lábio, a língua, e você com você mesma pode e deve permitir esse momento, ok? Depois disso, tem a entrada do canal vaginal. Então, aqui na entrada do canal vaginal, a gente também tem grande sensibilidade. Então, é importante, se você tiver com um brinquedo, se você for com seus dedos, lembra de colocar lubrificante, e aí você vai explorar a parte interna do seu canal vaginal, bem aqui na entrada. Por quê? A maior parte das terminações nervosas estão aqui. Então, você não vai sentir tanta coisa lá dentro. É mais aqui nessa primeira parte. Então, é por isso que vale você explorar e conhecer a entrada do seu canal vaginal. Vamos para outra parte? Tá anotando tudo até agora? Registra, pensa, imagina, dá asas para sua imaginação, para sua fantasia, porque sim, a gente está numa aula de descobertas, uma aula de entender o nosso território, o território do prazer feminino. Outro ponto muito importante, uma área esponjosa. Veja bem, você veio aqui no Monte Pubiano, você explorou lábios externos, lábios internos, ali um pouquinho clitóris, aí a gente veio para a entrada do canal vaginal. Qual a outra parte agora? Quando você coloca a mão aqui dentro, vai ter uma região aqui esponjosa, que toca os corpos cavernosos da região clitoridiana, e aqui, que também é conhecido como ponto G, é uma região que tem uma rugosidade, algo diferente, e que gosta de ritmo, gosta de pressão, gosta de forma. Então você vai fazer essa descoberta. Qual é o ritmo? Qual é o tempo? Que tipo de estímulo? Ah, eu prefiro 2 dedos, 1 dedo, 3 dedos. E aí você vai despertar essa região e sim, você pode ter prazeres extremos aí, sejam espasmos, sejam orgasmos. Passando da entrada do canal vaginal, aqui de cima dessa região mais conhecida como ponto G, a gente tem lá na frente o colo do útero, que é de muita sensibilidade para algumas mulheres e para outras não, mas que também é uma zona erógena. Claro que às vezes em algum momento de penetração, se tiver um momento de dor, vale levantar um pouco o ventre para melhorar o encaixe ou trocar de posição, mas permita-se entender como que essa zona desperta o prazer em você. E aí, como a gente já veio daqui de fora para dentro, a gente tem a região do períneo, que é a região ali entre a entrada do canal vaginal e a região anal do ânus. O períneo, tanto nos homens como nas mulheres, é um ponto erógeno. E aí que merece aquele movimento circular, aquela pressão, aquela proteção, porque vai despertar prazer. Testa, percebe, anota, relembra, repete, fantasia, dá asas para sua imaginação quando você está trabalhando essa zona aqui, que é a região genital. Mas e aí, Priscila? E aí que a gente tem as outras partes do corpo que também são zonas erógenas e que fazem parte da nossa sexualidade. Exemplo, algumas pessoas na nuca têm muita sensibilidade, ou na orelha, na região interna da orelha, atrás dos joelhos, boca, nariz, olhos, cílios. Todas essas zonas, todo o seu corpo faz parte do seu território, faz parte do caminho do prazer. Você pode utilizar de diferentes objetos para fazer esse despertar. Tá preparada para anotar aí? Vamos anotar o que você vai fazer para você fazer esse despertar e para você reconhecer em cada encontro seu com você mesma mais uma parte do seu mapa, mais uma região, ter mais um despertar de prazer? Muito bem. Então, se a gente está falando do mapa do prazer feminino, entenda que você tem várias regiões. Se você percorre só uma rua, vai só até uma esquina, você não vai ter o efeito desejado, você não vai conhecer o território, você não vai ter referência para poder dizer se é bom ou ruim, se era bonito, se era feio. Então, a gente precisa de definir os espaços, as regiões e ir conhecendo. Uma ótima dica: marque momentos seu com você mesma, uma vez por semana, uma vez na quinzena, uma vez por dia, que você vai fazer esses exercícios práticos para ir mapeando todo o seu corpo e entendendo quando que você manifesta prazer, quando que você manifesta incômodos. Bora lá? Primeira dica: você tá lá no seu momento, você vai fazer toques exploratórios pelo seu corpo, simplesmente para ele entender que você tá ali dando esse momento para ele. E aí ele vai te dar mensagens. Pode ser que você não consiga decifrar, escutar essas mensagens nesse primeiro momento. Não tem importância. Permita-se fazer todo esse movimento com o seu corpo. Feito isso, você vai trabalhar
pressão diferente, ritmos diferentes, repetição. Coloca suavidade, coloca som e vai conhecendo todo o seu corpo. O grande amigo do autoconhecimento íntimo, o famoso espelho. Não deixe de ter o seu espelhinho para você visualizar o seu corpo arrepiado, onde você tem pintinha, onde não tem, lá conhecer a sua vulva, a sua região de períneo, coloca o pé em cima da cama, do vaso sanitário, do banco, olha e é interessante você olhar em diferentes luas ou em diferentes fases do seu ciclo menstrual para você perceber como que é que meu corpo se comporta no verão, na primavera, no inverno, ou na lua cheia, na lua crescente, ou quando eu tô menstruada, quando eu não tô menstruada. Tudo isso é a questão da gente explorar o mapa, entender a complexidade e perceber, nossa, em qual fase eu tenho mais prazer, em qual fase eu tenho mais sensibilidade na parte inferior do meu corpo e qual época eu tenho na parte superior. Muitas épocas as pessoas gostam muitas vezes de um toque na cabeça, um cafuné, e tem épocas que não suporta. Então isso tem a ver com o ritmo interno da pessoa? Sim, mas também tem a ver com a lua que está influenciando com a fase do ciclo menstrual que essa mulher está, com a fase da vida que ela está vivendo. E para além disso, exercícios de respiração consciente, exercícios com o seu assoalho pélvico e, claro, conforto, descanso, sentir-se bem. Então, esses são 5 movimentos das nossas dicas práticas para você estar explorando aí o seu mapa de região a região. Você é capaz de fazer uma divisão. Eu vou trabalhar aqui essa região da minha cabeça, do pescoço para cima, agora eu vou trabalhar o tronco, hoje eu vou trabalhar os membros inferiores, ou o lado esquerdo ou o lado direito, e aí você segue essa dica. Mas, vamos lá agora para nossa tarefa, que vai ser o quê? Uma vez que eu tenho um território, que eu vou explorar tudo isso, eu vou marcar um dia, um horário para eu ter esse encontro comigo mesma. Você vai pegar um pincel de maquiagem, um lenço, pode ser um lenço de cabelo, uma textura diferente desse lenço. Você vai pegar um hidratante, se você tiver um esfoliante, você pega. Senão você pode pegar um açúcar e colocar um maracujá junto, ou até mesmo pozinho de canela. Qual é o nosso intuito aqui? Você vai ter, pode ser ali na sua cama, e você coloca do lado esses diferentes materiais. Se possível, uma música, velas aromáticas, de repente, você gosta de água, vinho, suco, porque você vai ativar o seu paladar, a sua audição, o seu olfato, e aí todos esses objetos ou esse material você vai passar no seu corpo, você vai ativar o tato. Você pode, por exemplo, do lado direito, utilizar um óleo de massagem, um hidratante, do outro lado você vai usar o esfoliante, na perna direita você vai passar o seu pincel de maquiagem, na perna esquerda você vai utilizar um lenço, e daí você vai explorando esse mapa. Feito isso, você pode tomar nota. O que foi mais legal? Quem me veio à mente? Eu fiquei excitada, eu fiquei lubrificada, eu senti desejo. Algumas mulheres têm dificuldade de entrega. Então, pega ali uns 50 tons de cinza, pega o Sex Life ou coloca na televisão alguma cena que faz com que desperte a fantasia, a imaginação. Algumas mulheres, elas são visuais, então elas veem uma cena ali na novela, no filme, elas já ativam. Outras mulheres é com a audição, às vezes um cantor, uma cantora. Então assim, o que é que te desperta? É através da audição? É o visual? Não, é o sentir? É o olfato? Percebe o tanto de tarefa que você tem, o quanto você tem para explorar no seu corpo? Então, se você for fazer essa atividade, compartilha. Como que você se organizou? Você dividiu por regiões? Você vai trabalhar primeiro a parte genital, depois membros superiores? O que você vai separar aí para usar? E se você fizer e se sentir à vontade de vir no comentário e compartilhar, eu vou ter muito prazer em te ler, em responder. Conto com seu engajamento nesse vídeo e te aguardo para o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre fantasias. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo vídeo.